Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, o meu nome é Patrícia, eu sou da cidade do Rio de Janeiro e eu tô aqui fazendo esse vídeo de uma forma simples mesmo. Eu tô aqui no meu quarto, tô filmando pela câmera do meu celular, mas mesmo de uma forma simples, eu decidi fazer esse vídeo para poder compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo, uma experiência que eu tive, um contato que eu tive com seres de um outro planeta, seres extraterrestres. Eu sei que existem pessoas que não acreditam nisso, existem pessoas também que não entendem esse assunto, né, de seres extraterrestres. Então muitos, por não acreditarem, outros por não entenderem muito bem essa questão, acabam ironizando, acabam debochando e ridicularizando um assunto que é muito sério. Porque se existe vida em outros planetas, e se essas outras formas de vida, elas vêm ao nosso mundo, elas têm acesso ao nosso planeta, elas têm acesso à nossa civilização, então eu acho que está na hora das pessoas começarem a abrir a mente, a abrir, né, o conhecimento, ampliar o conhecimento e começar a encarar essa questão com seriedade. Eu, na verdade, tive essa experiência há alguns meses atrás e eu realmente pensei muito se eu deveria ou não dividir essa experiência com vocês. Eu sei que muitas pessoas vão achar que eu tô ficando louca, muitos vão achar que eu tô imaginando coisa, vão achar que eu tô inventando, mas na verdade eu não tenho o porquê inventar ou mentir sobre tudo isso. Eu sou mãe de um filho pequeno, eu sou uma estudante universitária da área da saúde e eu tenho a minha religião, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo. Eu sou evangélica, minha religião hoje é o evangelho, é o cristianismo, e eu sou muito atuante na minha religião. Eu falo do evangelho para as pessoas, eu participo dos louvores na igreja. Então, eu não tenho por que mentir a respeito de tudo isso que eu vou contar para vocês agora. Foi uma experiência e eu sei o que aconteceu, eu sei o que eu vi, e é por ter certeza que eu quero dividir essa experiência com vocês. Eu fiz esse vídeo para poder dividir a experiência, dividir informações e poder agregar, porque eu sei que eu não sou a única a vivenciar experiências com seres de outros planetas. Então, eu sei que tem pessoas que estudam sobre isso, conhecem, entendem sobre essa questão. Então, eu fiz esse vídeo para isso mesmo, para poder dividir informações e agregar. Bem, a experiência que eu tive com esses seres foi assim. Eu tive um dia comum, como qualquer outro. Foi um dia normal. Eu fiz as minhas coisas normais no meu cotidiano. E quando foi por volta de umas 18h30, eu fui para a faculdade, né, que eu estudo à noite. E participei da aula, fui para o horário de aula normal. Por volta de umas 9h30 da noite, terminou a aula, eu fui embora, voltei para casa. Aí cheguei em casa, eu troquei de roupa, fui comer alguma coisa. Depois, por volta de umas 11h30 aproximadamente, já perto da meia-noite, eu coloquei o meu filho para dormir e em seguida eu fui dormir também. E aí, durante o meu descanso, algo muito estranho, muito diferente aconteceu comigo. Eu fui deitar para dormir, só que durante o sono, eu tive a sensação de repente ter acordado. E quando eu acordei, eu me dirigi à cozinha. Fui até a cozinha, fui pegar algo na cozinha, só que ao chegar na cozinha, eu ouvi um barulho muito diferente, um barulho estranho.
E esse barulho, ele me chamou a atenção por dois motivos. Ele me chamou a atenção primeiro pela sonoridade, era um barulho diferente, estranho, e também pelo horário, porque já era de noite, já era, assim, as horas já eram bem avançadas, e aonde eu moro, apesar de ser um local simples, as pessoas respeitam a lei do silêncio. Então, dá uma certa hora, já não se ouve mais certos ruídos, certos barulhos, fica bem silencioso mesmo. Então, quando cheguei assim da cozinha, eu comecei a ouvir um barulho que vinha do lado de fora da casa. E aonde eu moro são sobrados, tem o primeiro, o segundo e o terceiro andar. Eu moro no terceiro andar com a minha família, eu moro com os meus pais, e na frente da casa tem uma varanda e depois tem uma escada que leva para a parte de cima, onde é a laje, onde é o terraço da casa. E ao ouvir esse barulho, eu pensei em chamar o meu pai. Eu pensei em ir até o quarto dos meus pais e chamar o meu pai para ele verificar, porque eu achei que aquele barulho era alguém que poderia estar na varanda, alguém que poderia estar na laje. Eu não associei esse barulho a alguma coisa de outro planeta. Eu pensei que fosse alguém. E quando eu ia chamar o meu pai, eu decidi, antes de chamar o meu pai, ir até a sala e dar uma verificadinha básica, porque a janela da sala é de vidro. Então, né, por ser vidro, por ser transparente, você consegue ter uma certa visualização do lado de fora. E aí eu fui, né, antes de chamar o meu pai, eu fui até a sala, me aproximei da janela e tentei assim dar uma olhadinha do lado de fora para ver do que se tratava aquele barulho, aquele ruído. E quando eu fiquei assim na direção da janela, próximo à janela, para verificar, foi nessa hora que eu vi uma luz vindo assim muito rápido. Aquela luz veio muito rápido, foi rápido. Veio uma luz muito intensa, uma luz forte, uma luz de coloração branca. E aquela luz veio, e quando eu vi aquela luz, quando eu avistei aquela luz vindo na minha direção rapidamente, eu não consegui mexer o meu corpo, eu não consegui, na verdade, esboçar nenhum tipo de reação, eu não conseguia me mexer, eu simplesmente fiquei parada vendo uma luz vir na minha direção. E aquela luz veio na minha direção, aquela luz, ela entrou na sala da minha casa, iluminou toda a sala ficou iluminada, ficou um clarão de luz na sala de casa. E quando aquela luz iluminou toda a sala, aquela luz veio na minha direção e ao mesmo tempo aquela luz iluminou tudo na sala. E a sensação que eu tive foi como se eu tivesse assim envolvida e ao mesmo tempo englobada por uma luz de cor branca muito forte, muito intensa. E quando aquela luz me englobou e me envolveu por completo, foi como se eu estivesse dentro de uma luz. E depois eu perdi a minha consciência. Eu perdi todo o meu estado de consciência. Quando aquela luz me envolveu por completo, eu não tive mais nenhum estado de consciência. Na verdade, eu não tive mais nenhum tipo de estado. Eu não tive consciência, nem inconsciência, nem subconsciência. Eu não tive sentido algum. Todo o meu estado de consciência se apagou e foi como se desligassem. O meu cérebro, a minha mente, ficou tudo preto, ficou um vago. Foi como se meu cérebro apagasse tudo, totalmente. E eu não sei quanto tempo isso durou, eu não sei se isso durou segundos, ou se isso durou minutos, ou até mesmo horas. Eu não sei. Não sei por quanto tempo eu fiquei assim. Mas eu fiquei assim. Eu fiquei assim com a minha mente num vago, sem sentido de nada. Bom, depois eu recobrei a minha consciência voltou, a minha mente voltou. E quando eu recobrei a minha consciência,
eu percebi que eu estava deitada de lado, eu estava de lado deitada, e quando eu botei a mão assim para me levantar, eu percebi que eu estava na areia, eu estava deitada na areia. Na medida que eu fui levantando, eu fui olhando assim a minha volta, analisando, né, o local onde eu estava, e eu estava na areia, à minha frente tinha um mar. Então eu associei, né, mar, areia, eu estava numa praia. E eu olhei aquela praia, olhei bem para ver se eu reconhecia aquele lugar. E quando eu olhei aquela praia não tinha casas ali, não tinha casas de praia, nem prédio, nem nenhuma construção ou edificação. Aquela praia era uma praia que me pareceu uma praia deserta, eu não vi casas, eu não vi pessoas ali, estava deserto. O que eu vi ali foi o seguinte: eu vi que ao redor daquela praia tinha uma área montanhosa, tinha montanhas ali, era uma área montanhosa, e perto daquelas montanhas ali tinha uma parte que era como se fosse uma trilha. Tinha uma vegetação, vi árvores, vi vegetação, e tinha uma trilha ali adentro. E eu fui caminhando, fui seguindo numa determinada direção. E quando eu dei alguns passos, na medida que eu segui, que eu andei, foi quando eu vi esses seres. E na hora, quando eu avistei esses seres, quando eu os vi, imediatamente eu senti que eu estava diante de seres de um outro planeta. Eu senti que ali era uma forma de vida extraterrestre. Ali não eram espíritos, não eram anjos, não eram demônios também, ou espíritos malignos, porque as pessoas mais religiosas podem pensar, né, que eu avistei demônios, mas não eram demônios, não eram seres espirituais ou corpos espirituais. Também não eram pessoas, porque não tinham a mesma aparência humana, não tinham a minha aparência. Então eu não identifiquei como sendo seres humanos e nem seres do plano espiritual. Eram seres, eram um corpo físico, eram materializados, tinham uma aparência, um corpo, uma fisionomia, só que não era humana porque não eram humanos, são seres extraterrestres, é uma vida de um outro planeta. E quando eu vi esses seres, na verdade eram muitos, era um grupo assim de mais de 10, e um deles se aproximou, ficou bem próximo mesmo a mim, e eu pude ver bem esse ser que se aproximou de mim. Eles eram aproximadamente de 1,70 m. Eles não eram baixinhos, como muitos descrevem que eles são baixinhos. Pelo menos esses seres, essa espécie que eu vi, eles tinham aproximadamente essa estatura, 1,70 m. Eles eram quase do meu tamanho, eu tenho 1,73 m, eles tinham aproximadamente 1,70 m. Eles não tinham 1,30 m, 1,20 m, 1,50 m, mas eles também não eram assim muito altos, tipo 1,80 m, 1,90 m ou 2 metros. Eles tinham uma estatura mediana, uma estatura normal, aproximadamente 1,70 m. Eles tinham também uma coloração diferente da nossa, a coloração da pele deles era uma coloração diferente de pele, e a textura da pele também era diferente. Eu pude perceber que eles não tinham cabelo ou pelo distribuído pelo corpo como nós temos, e eles também não tinham essa estrutura aqui, orelha, essa estrutura aqui de orelha. Eu não me lembro de ter visto isso neles, eles não tinham isso. Eles tinham braços, eles tinham pernas, eles tinham mãos, eles tinham pés, olhos, nariz, cabeça, boca. Eles tinham tudo isso, só que tudo dentro de um outro formato. Não era uma aparência humanoide. É tudo dentro de um outro formato. É braço, perna, pé, só que dentro de um outro formato. E a maneira também como eles andavam, a maneira como eles se locomoviam,
também era diferente. Esse que ficou bem próximo a mim, eu vi que ele vinha de uma forma diferente, era como se ele desse saltinhos ou pulinhos. Era uma forma de andar diferente da nossa, porque nós andamos passo a passo e eles se locomoviam, mas também de uma forma diferente, não é igual a nossa forma de andar. O formato da cabeça também era uma cabeça maior, uma cabeça grande. Eles não me pareceram ser fortes, corpulentos, robustos. O corpo era um pouco mais esguio. E esse ser, ele se aproximou de mim, mas não falou nada, só se aproximou. Eu pude ver esse ser. E interessante é que eu pude sentir o que aquele ser estava sentindo. E a sensação que eu tive ao ver este ser é que ele estava feliz. Interessante, ele estava feliz. Ele demonstrou alegria por estar no planeta Terra e demonstrou também alegria em estar entrando em contato comigo, uma humana, né? Um ser do planeta Terra. Eu vi que aquele contato estava sendo satisfatório para aquele ser. Ele não me fez mal algum, nenhum deles. Quando eu recobrei a consciência, que eu os vi, eles não me ameaçaram, não me machucaram, não me transmitiram assim ameaça, uma energia maligna do mal. Eu não fiquei com medo. Eu só fiquei... eu achei tudo aquilo muito curioso. Eu não senti medo. Eu senti assim curiosidade. Eu achei tudo aquilo inusitado, por ser uma outra forma de vida, né? Algo que não faz parte do nosso dia a dia, né? Não é comum. Então eu achei diferente. Mas medo eu não senti, até porque eles não me transmitiram isso. Então, primeiro veio esse ser, se aproximou, se permitiu ver, eu o vi, ele veio bem próximo a mim, ficou frente a frente mesmo. Pude perceber que ele estava feliz por estar aqui. E depois ele seguiu. E os demais foram seguindo, e eles foram seguindo rumo a essa parte de vegetação que dava para essas montanhas, que era em frente à praia, onde nós estávamos. Ele seguiu e os demais seguiram ele. Só que na medida que os demais foram seguindo, no meio desses, saiu um que também entrou em contato comigo, foi o segundo. E esse segundo também veio bem próximo. Eu também pude ver bem esse segundo ser. Ele também tinha a mesma aparência dos demais, só que ele tinha uma roupa, todos eles tinham roupa, vestiam uma vestimenta, mas também diferente da nossa roupa. E esse segundo ser que se aproximou de mim vestia uma roupa que me pareceu, eu identifiquei assim, como sendo um macacão de mangas compridas. E esse ser se aproximou e ele conversou comigo. Esse aí já conversou, manteve uma comunicação. Só que a maneira como ele conversou comigo é diferente da maneira como eu tô falando com vocês. Porque para eu falar com vocês, eu tô tendo que abrir a boca e pronunciar palavras. Ele não. Ele se comunicou comigo, mas ele não abria a boca. Ele se comunicou comigo de uma maneira mental, de uma forma telepática. Ele não pronunciava palavras com a boca. Era tudo mental, tudo telepaticamente. E esse contato telepático é muito interessante, porque foi como se eu pudesse sentir aquele ser e aquele ser também pudesse me sentir. Eu não via ele abrir a boca. E nem eu também abria a boca, mas ele conseguia perceber o que eu pensava e eu também podia perceber o que ele pensava e eu também podia perceber as expressões faciais daquele ser e ele as minhas. Então a gente também sentia o sentimento um do outro.
E dentro desse contato, eu conversei com este ser se comunicou comigo e me disse que ele era um dos líderes daquele grupo, daquela espécie. Ele era um dos que lideravam lá na civilização dele, lá no planeta dele. E ele também se demonstrou satisfeito por estar na Terra, satisfeito por estar entrando em contato comigo, né, um ser do planeta Terra. E dentro da conversa, ele me pediu algo assim que eu achei muito inusitado. Ele falou comigo sobre um alimento. Ele falou comigo sobre um alimento. E quando ele falou comigo sobre um determinado tipo de alimento, eu reconheci esse alimento, que é até um alimento industrializado, e ele pediu que eu trouxesse até ele esse alimento. Aí eu falei para ele, sim, eu reconheço, eu entendo o que você está falando, eu sei que isso que você está falando é um alimento, mas para que você quer esse alimento? Você quer comer esse alimento? Você quer que eu traga esse alimento para você comer? E aí ele falou para mim que não. Ele pediu que eu levasse um determinado tipo de alimento para ele, e ele falou para mim que ele não queria comer esse alimento. Ele queria estudar esse alimento, porque ele queria entender melhor sobre certos hábitos que nós humanos temos, e ele queria entender também sobre os nossos hábitos alimentares. Ele queria entender sobre determinadas coisas que nós comemos, né? Então ele me pediu isso, ele pediu que eu levasse um determinado tipo de alimento para ele poder estudar. Bom, quando esse ser terminou de falar comigo, eu acordei. Aí quando eu acordei, eu vi que eu tava na cama, tava deitada. Aí levantei assim, achando tudo muito estranho, porque a sensação que eu tive quando eu acordei é que tinha sido um contato, que eu realmente tinha estado com esses seres. Mas por outro lado, eu acordei na cama, tava ali deitada na minha cama. Então eu fiquei meio que transitando se o que aconteceu comigo tinha sido real ou se era um sonho. Eu fiquei transitando entre a realidade e a fantasia. A princípio, eu achei que era um sonho. Eu achei que eu tinha tido um sonho. Mas depois eu fiquei pensando, se foi um sonho muito diferente, porque eu nunca sonhei com nave, eu nunca sonhei com seres extraterrestres. Como é que dentro de um sonho eu vou ficar inconsciente? Eu achei tudo aquilo muito estranho. E algo começou a falar dentro de mim que não foi um sonho, sabe? Eu senti a necessidade de entender melhor o que de fato havia acontecido comigo naquela noite. Foi quando eu comecei a estudar um pouco sobre o assunto. Eu nunca fui voltada para ufologia, para OVNIs, para esses fenômenos. Mas por conta do que aconteceu comigo, eu decidi dar uma investigada, eu decidi entender mais, né? E aí tomei a iniciativa de estudar um pouco sobre o assunto. E estudando sobre o assunto, eu descobri uma coisa interessante. Eu percebi que muitas pessoas, quando entram em contato com essas naves extraterrestres, com esses OVNIs, muitas pessoas, quando avistam essas naves ou avistam as luzes dessas naves, e até mesmo pessoas que têm um contato assim mais próximo mesmo, que veem esses seres, entram em contato com eles, muitas dessas pessoas, elas ficam inconscientes. O contato começa com a pessoa consciente, só que depois a pessoa fica inconsciente. E quando a pessoa volta, recobra assim, retorna à consciência, a pessoa fica achando que foi um sonho, fica achando que foi visão, fica achando que foi uma fantasia, sendo que na verdade não foi. Foi um contato direto, foi um contato consciente. Mas por que as pessoas ficam inconscientes? As pessoas ficam assim, nesse estado de inconsciência,
Porque essas naves, elas têm um campo eletromagnético e elas também têm radiação. Então, quando as pessoas entram em contato com essas naves, elas entram em contato com esse campo eletromagnético também, com essa radiação. E o nosso corpo, quando ele entra em contato com esse campo eletromagnético e com essa radiação, ele reage de diversas maneiras. Algumas pessoas, ao entrar em contato, ficam com problemas gástricos, tem enjoo, tem náusea. Outros ficam com dor de cabeça, com tontura. Outros sentem um calor, é como se tivesse uma queimação, tem casos até de queimadura mesmo na pele. Outros, dias depois, ficam com queda de cabelo. Outros acabam desenvolvendo capacidades psíquicas elevadas. E alguns acabam também tendo alterações cerebrais ali durante aquele contato e acabam partindo para um estado de inconsciência mesmo. Mas tudo isso é por conta desse campo eletromagnético que essas naves têm. E também porque são seres de outros planetas, é uma outra forma de vida. Então, assim, eu não sou uma especialista, mas o pouco que eu estudei, o pouco que eu sei de física, eu sei que todos os corpos, eles liberam energia, eles emanam energia. E esses seres, né, por terem também um corpo, eles também liberam energia. Só que são outras formas de vida. Então a energia que eles liberam, que eles emanam, é outra, é uma energia que o nosso corpo humano não está acostumado, adaptado. Então o nosso corpo sente e tem diversas reações. E uma dessas reações é entrar no estado de inconsciência. E aí quando a pessoa volta achando que foi tudo um sonho, que foi uma fantasia. Tem gente que já teve contato com seres extraterrestres e nem sabe que teve, por causa dessa inconsciência, né? Bom, o que eu posso tirar de lição de tudo isso? Esses seres, pelo menos essa espécie que eu vi, não me pareceram ser ruins, maus, malignos, não me parecerem querer o nosso mal, não querem vir pra cá e mandar bala e destruir a espécie humana. Pelo menos não foi isso que eu senti da parte deles. Eu senti que eles querem conhecer mais o nosso planeta, conhecer mais sobre nós, eles querem um contato. Porque muita gente se questiona, por que eles não fazem um contato? Mas eles querem um contato. E se dependesse somente deles, o contato já teria acontecido há muito tempo. O que acontece, gente, é que apesar de nós estarmos no século XXI e apesar da gente já ter certas tecnologias, ainda assim nós somos muito primitivos. Nós somos muito primitivos em muitos aspectos. E esses seres, eles sabem disso. De uma certa forma, eles sabem que somos primitivos ainda em alguns aspectos. Então, ainda tem essa dificuldade do contato, porque da parte deles, eles reagiriam positivamente. Mas e da nossa parte? Será que se eles entrarem em contato com a gente, nós vamos reagir de uma forma positiva? Será que todo mundo está preparado? Será que todo mundo vai entender isso? Será que todo mundo vai se adaptar a isso? Então, nós ainda não estamos preparados. Na verdade, não são eles. Nós é que ainda não estamos preparados para esse contato. E eles, de uma certa forma, sabem disso. Eles são mais evoluídos do que a gente, tecnologicamente falando. Muitas pessoas, eu pude perceber, pessoas dizendo que extraterrestres não têm sentimentos. Pelo menos essa espécie que eu vi demonstrou sentimento de satisfação, de felicidade. Eu vi que eles ficaram felizes pelo contato. Então eles têm, pelo menos essa espécie que eu vi, tem esse discernimento de sentimento. E eles são evoluídos tecnologicamente, eles são evoluídos mentalmente, porque eles conseguem fazer contato telepático, eles conseguem ativar
áreas da mente e do cérebro que nós humanos ainda não temos a capacidade de ativar, de interagir. E eles não querem o nosso mal, gente. Eles querem que a gente possa evoluir e que possamos nos preparar, porque o contato vai acontecer. O contato vai acontecer, as pessoas vão ver, as pessoas vão entender que a vida, ela não se concentra e não se manifesta somente no planeta Terra. Eu acho que num universo que é infinito, num universo cheio de galáxias, constelações, eu acho que é um mero engano nós acreditarmos que somos os únicos. Eu não vi esses seres como seres ruins. Eu acredito que assim como nós somos criados por Deus, eles também são criados por Deus, são criação de Deus. E eu acredito que Deus, ele é multiforma, ele é multiformas, multividas. Eu acredito que a criação de Deus, ela é variada. E eu acredito que a vida se estende a todos os planos. Eu acredito que todo o universo está cheio de força, energia e vida. E esses seres, eles vêm para cá para aprender mais sobre nós e para nos ajudar a evoluir. Eles já estão aqui, gente. Eles estão aqui entre nós e eles estão ajudando a gente a evoluir em diversos aspectos. Eles sabem, de uma certa forma, o que está acontecendo com o nosso planeta, toda essa transição no nosso planeta, todas essas mudanças, eles sabem. E eles estão vindo aqui para ajudar a gente também nessa fase de mudança. Então, o intuito principal é ajudar a gente a evoluir. Porque, gente, todos os mundos, eles se conectam e eles interagem. Todos os mundos interagem, todos. Ainda que um planeta esteja, sei lá, 30 anos-luz do nosso, mas mesmo assim, apesar da distância anos-luz, todos os mundos interagem. E o planeta Terra, ele interage também com outros planetas, interage também com outras energias. E essas energias, elas têm se manifestado mais do que nunca no nosso mundo. Essas outras formas de vida têm se manifestado mais do que nunca nesses tempos, porque é um tempo de mudança, é um tempo de transição, é um tempo de evolução, é um tempo de conhecimento, e é um tempo em que muitas verdades estão vindo à tona. Jesus Cristo mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, gente, é o tempo da verdade, é o tempo de muitos mistérios serem manifestados. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Essa experiência que eu tive, eu acredito que o que eu tive foi real. Eu tenho estudado mais, tenho procurado entender mais, tenho pedido essa orientação a Deus, e Deus tem falado no meu coração que Ele é multiforme, que a sua criação é infinita e é variada. Deus não criou só o ser humano. E um exemplo clássico disso é o próprio planeta Terra. Aqui mesmo a gente tem várias formas de vida. A gente não tem só a vida humana, que dirá no universo, né? Então, eu acredito nessas outras formas de vida. Acredito porque vi, porque se eu não tivesse visto, eu seria como é a grande maioria da população, descrente. Mas eu vi, eu pude ter a experiência, pude entender um pouco do propósito deles, pude entender que o propósito é a evolução, é a interação entre os mundos. Por isso dessa evolução também do planeta Terra, que está no tempo do planeta Terra interagir com outros mundos, com outras dimensões e com outros planos superiores. Então, eu vejo isso de uma forma positiva. Eu tenho certeza da experiência que eu tive, e é por ter certeza que eu estou compartilhando isso com vocês, e eu espero poder agregar isso com vocês de uma forma positiva. É isso.